Visão geral da classe anfíbia. Anfíbios são animais vertebrados que vivem entre o meio aquático e o ambiente terrestre. Eles mantêm uma forte vinculação com a água e dela não se afastam, pois precisam manter a pele úmida. Alguns exemplos de anfíbios são sapos, salamandras, cobras cegas, pererecas, cecílias e rãs. Características gerais dos anfíbios: pele úmida e lisa, dentes pequenos e esqueleto ossificado, aptos à respiração cutânea, são seres vertebrados, fases larvárias e terrestres. Irei falar um pouco sobre a cobertura e a temperatura do corpo dos anfíbios. Bom, primeiramente, vale ressaltar que eles não possuem pelos e nem escamas externas. Eles são incapazes de manter a temperatura do seu corpo, sendo assim pecilotérmicos. A pele fina deles é rica em vasos sanguíneos e glândulas, que, através da respiração, permite-lhes a absorção de água, que funciona como uma defesa orgânica. Quando estão com sede, os anfíbios, ao invés de beberem a água, eles encostam a região ventral de seu corpo na água e a absorvem pela pele. Eles possuem dois tipos de glândulas, as mucosas e as serosas. As mucosas produzem muco e as serosas produzem veneno. Vale ressaltar que todo anfíbio produz substâncias tóxicas, porém existem espécies que são mais e menos tóxicas. E os acidentes, eles só irão acontecer se essas substâncias entrarem em contato com as mucosas do ser humano ou sangue. A respiração anfíbia. A respiração das larvas anfíbias. Ambiente aquático, respiram por meio de brânquias. A respiração dos anfíbios adultos. Ambiente terrestre, respiração pulmonar, pulmões simples e com pouca superfície de contato para trocas gasosas. Respiração pouco eficiente através da pele. Pele dos anfíbios. Deve necessariamente estar úmida. Os gases não se difundem em superfícies secas. Paredes finas da pele que permitem a passagem de oxigênio para o sangue. Veia vascularizada. Muitos vasos sanguíneos. A circulação no corpo anfíbio. Os anfíbios têm circulação fechada. O sangue circula dentro dos vasos. Como ocorre mistura de sangue venoso, rico em gás carbônico, e arterial, rico em oxigênio. A circulação neste grupo de animais é do tipo incompleta. O coração dos anfíbios é dividido em 3 cavidades, 2 átrios ou aurículas e um ventrículo. A reprodução anfíbia. Os anfíbios, que em latim tem significado vida dupla, são seres vivos que durante a sua vida passam por 2 fases, uma terrestre e outra aquática. Daí o termo em latim vida dupla. Por isso, na época da reprodução, eles retornam a um ambiente aquático onde machos e fêmeas se unem. São animais de sexos separados, dioicos, e geralmente possuem dimorfismo sexual claramente visível. A reprodução dos anfíbios é uma característica que o sujeita à dependência da água, e é uma reprodução sexuada por fecundação externa, podendo haver fecundação interna. Os ovos sem casca e por este motivo necessitam da água para proteger os ovos de radiação solar e choques mecânicos, que apenas possuem uma envoltória cápsula gelatinosa que só se mantém vivos em meio aquático. Geralmente, os machos em cópula despejam um líquido seminal sobre um longo cordão ou fileira gelatinosa, bainha, que envolve os óvulos na medida em que saem da cloada da fêmea e se depositam no fundo da água parada. Metamorfose do grego metabole, mudança. Referimos-nos às mudanças que ocorrem na estrutura, na forma do corpo e até mesmo na forma de vida de alguns organismos durante seu desenvolvimento. Alguns autores definem o processo ainda como uma transição da forma larval para a forma adulta durante o desenvolvimento. Quando o organismo apresenta metamorfose, dizemos que ele possui desenvolvimento indireto. Aqueles que não sofrem essas transformações apresentam o que chamamos de desenvolvimento direto, como é o caso dos seres humanos. Os diversos grupos de animais que sofrem metamorfose, como moluscos, equinodermos, peixes, anfíbios e insetos, sem dúvidas, as metamorfoses mais conhecidas
são aquelas que ocorrem em anfíbios e insetos. Metamorfose em anfíbios anúrios. Nos anfíbios anúrios, como os sapos, ocorrem mudanças muito intensas da larva para a forma adulta. Os anúrios constituem uma ordem de animais pertencentes à classe anfíbia, que inclui sapos, rãs e pererecas. Ainda que se possa estabelecer alguma diferença entre sapos e rãs, estas diferenças não são utilizadas pelos cientistas na sua classificação. O seu nome vem do grego significando sem cauda. As principais características dos anúrios: não possuem cauda, anatomia corporal adaptada para saltar. As pernas traseiras dos anúrios são as mais compridas e mais fortes que as dianteiras. Habitat: vivem próximo à beira dos rios, lagos e córregos. São encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Quando comparados aos anúrios, os orodelos apresentam poucos representantes, como aproximadamente 515 espécies. Esses animais, diferentemente dos anúrios, apresentam 4 patas de tamanho praticamente iguais. Também chamados de caudados, possuem cauda. Os orodelos são anfíbios, pertencentes à ordem Orodela. O nome orédolo deriva do grego, uro significado caudas e delos significa visível. Os anfíbios orodelos possuem corpo com formato alongado, possuem cauda, possuem 4 membros, patas curtas que usam para se locomover. Apresentam a capacidade de regeneração de cauda e membros. Habitam em regiões de bosque, principalmente sob rochas e tocos. Embora muitas das espécies possuem vida aquática, são encontrados na Europa, Ásia, região central e sudeste, Estados Unidos, México, América Central e Flórida. O encantador mundo dos anfíbios. Muito show esse bicho, cara. Você me deu uma cabeçada, cabeção. Você me deu uma cabeçada, você me deu uma cabeçada, uma cabeçada. O universo de bichos que são joias da natureza. Isso é um albino legítimo. Sabemos que é um albino, mostra o olho pra ele, o sorriso. Olha aqui. Durante a jornada, o nosso aventureiro teve surpresas diurnas. Sabe aquelas as salamandras ficaram famosas pelas bruxas da Europa que usavam patas de salamandra, asas de morcego para fazer as suas poções? Pois é esse bicho aqui. Encontros mágicos à noite. Cores vermelhas, ao contrário daquelas que são verdes que camuflam, as cores vermelhas, elas demonstram que o bicho é venenoso. Nesse meio também tem caras como esse aí, o Godofredo. Olha pra câmera, pro Brasil inteiro. Diz que você ama o Godot. Hã? Ele vai virar um príncipe, hein? Cuidado.